A eliminação do tempo psicológico. Diálogos entre Krishnamurti e David Bohm. A eliminação do tempo psicológico é a transcrição de um debate em profundidade mantido entre dois mestres do pensamento moderno, Jiddu Krishnamurti e David Bohm. O ponto inicial destes diálogos é a questão: terá a humanidade trilhado um rumo errado, acarretando com isso uma divisão, conflito e destruição sem fim? Essa questão leva à pesquisa da pergunta-chave seguinte, referente à natureza do homem e do seu relacionamento com a sociedade. Acaso a fonte do conflito humano estaria na incapacidade de o indivíduo encarar o fato do que ele é psicologicamente, resultando na imposição de uma meta ilusória do que ele deve tentar vir a ser? A incapacidade de enfrentar esse fato tem sua origem nas profundas divisões introduzidas na psique pelo pensamento e, especialmente, por aquele pensamento que deu origem à experiência do tempo psicológico e do eu. Por que o homem considera o pensamento tão importante em cada aspecto da sua vida? Acaso permitiu-se que o pensamento, limitado, técnica e temporalmente, deslizasse para áreas mais sutis de desenvolvimento nos quais ele é inadequado? A libertação dessa atividade irracional e confusa e centralizada nele mesmo só acontece através de certo tipo de discernimento. Esse discernimento torna possível a percepção de que, além do pensamento, existem energia e forma, sem eu, sem tempo e, na verdade, sem nada, e de que, além desse nada, há algo muitíssimo mais amplo. Essa é a razão de toda a existência, que é o início e o fim de tudo. É essencial que a humanidade entenda essa razão, se é que a vida deva ter algum significado real. A ciência identificou essa razão com a matéria, mas isso não justifica os aspectos interiores de nossas vidas. Ela não afeta profundamente nossas divisões e conflitos psicológicos que, se não forem resolvidos, mais cedo ou mais tarde, podem levar a humanidade à autodestruição. Krishnamurti enfatiza que a verdadeira razão da existência só pode ser aprendida com a percepção direta, quando a mente está em silêncio, vazia de pensamentos. Krishnamurti e David Bohm sempre retornam ao tema de que há necessidade de certa qualidade de discernimento que não se restringe a determinados setores, ciência, arte, religião, etc. De preferência, esse discernimento tem de dissolver o centro da escuridão, que, em essência, é o eu. Esse centro cria confusão e a espalha por toda a área da função mental. A eliminação da atividade desse centro será uma revolução ou uma mutação fundamental. Qual será, então, o relacionamento de alguém que ainda está preso à armadilha da escuridão com alguém que já se libertou dela? No fundo, essas pessoas não são diferentes, mas, pelo fato de atuar a partir do centro sombrio, uma delas não pode ver com clareza e tem a ilusão de que é diferente. Poderá uma outra pessoa que enxerga claramente libertá-la dessa ilusão? Estes diálogos são a resposta a essa pergunta. Se o cérebro humano permanece na ignorância autogerada, ele se desgasta com o conflito resultante. Um cérebro assim poderá, acaso, ser revitalizado? A deterioração das células cerebrais e a senilidade podem ser evitadas? Krishnamurti sugere que, através do discernimento, o cérebro pode sofrer uma mudança física e atuar de modo organizado, provocando assim a cura do dano que lhe foi infligido durante muitos anos de mau funcionamento. Esse discernimento tem origem numa energia que transcende o pensamento, o tempo e a matéria. Portanto, o que atua é a organização do universo como um todo, do ser como um todo, tanto em seu aspecto físico como em seu aspecto mental.
Não se trata, assim, de algo pessoal e tampouco isso diz respeito apenas à raça humana. Os diálogos terminam com nova referência ao rumo errado trilhado pela humanidade. Entretanto, isso não é visto como algo para o qual não existe saída. Há uma insistência no fato de que a humanidade é capaz de mudar fundamentalmente, mas isso requer o abandono de nossos interesses restritos e particulares, em favor de um interesse comum e, em última análise, requer que nos aprofundemos ainda mais na pureza da compaixão, do amor e da inteligência que se originam num motivo que transcende o pensamento, o tempo e até mesmo o vazio. Isso significa entregar nossa mente, nosso coração e todo o nosso ser à investigação feita durante o transcurso destes debates. Krishnamurti não precisa de apresentação. O Dr. David Bohm é muito conhecido como o autor de 4 livros: Quantum Theory, Causality and Chance in Modern Physics, The Special Theory of Relative e Hollowness and the Implicate Order. David Bohm é americano, mora atualmente nos Estados Unidos e foi professor no Birkbeck College durante mais de 20 anos, até 1983. Sua obra está ligada ao principal campo da teoria quântica, da relatividade e de questões filosóficas. Antes de trabalhar no Birkbeck College, deu aulas em 2 universidades americanas, na Califórnia e em Princeton, na Universidade de Haifa, Israel. Além de ter sido um dos fundadores do Departamento de Física da Universidade de São Paulo. Depois de Haifa, ele trabalhou durante alguns anos como pesquisador na Universidade de Bristol. Atualmente é professor emérito da Universidade de Londres. A eliminação do tempo psicológico. Diálogos entre Krishnamurti e David Bohm. Este livro foi elaborado com base em diálogos entre Krishnamurti e o professor David Bohm nos Estados Unidos e na Inglaterra, entre abril e setembro de 1980. Em certas ocasiões, outras pessoas estiveram presentes e suas contribuições eventuais aos debates, quando não forem expressamente especificadas, são atribuídas ao interrogante e não às pessoas pelo próprio nome. 1. As raízes do conflito psicológico. Krishnamurti. Como começaremos? Eu gostaria de perguntar se a humanidade tomou uma direção errada. David Bohm. Uma direção errada? Bem, acredito que sim, há muito tempo. Como estes textos são um diálogo, eu vou-me referir a Krishnamurti como Ki e David Bohm de Di. Ki. É isso que sinto há muito tempo. Parece que foi assim. Porquê? Da maneira como vejo, a humanidade procurou sempre alguma coisa. Di. É bem possível. Fiquei impressionado com algo que li certa vez a respeito de o homem ter tomado o rumo errado há cerca de 5 ou 6 mil anos, quando começou a ser capaz de saquear e fazer escravos. Depois disso, seu principal objetivo na vida passou a ser apenas a exploração e o saque. Ki. Sim, mas ao sentido da transformação interior. Di. Bem, deveríamos esclarecer como essas coisas estão conectadas. Que tipo de transformação estava envolvida em tal objetivo? Em vez de ser construtivo e de descobrir novas técnicas, utensílios e assim por diante, o homem, em determinada ocasião, achou mais fácil saquear seus semelhantes. Agora, eles querem se transformar no quê? Ki. O conflito foi a origem de tudo isso. Di. Qual era o conflito? Se pudéssemos nos colocar no lugar dessas pessoas que viveram há tanto tempo, como você veria esse conflito? Ki. Qual é a raiz do conflito? Não apenas do conflito externo, mas também desse tremendo conflito interior da humanidade. Qual é a raiz de tudo isso? Di. Bem, parece que são os desejos contraditórios. Ki. Não. Não será porque em todas as religiões você tem de se transformar em alguma coisa? Você tem de alcançar alguma coisa? Di. Então, o que fez com que as pessoas quisessem fazer aquilo? Porque não ficariam satisfeitas em ser apenas o que eram?
Veja, a religião não teria se tornado popular se as pessoas não sentissem que havia algum atrativo em se transformarem em algo mais. Que não seria uma fuga não sermos capazes de enfrentar o fato e nos voltarmos, por isso, para outra coisa? Para mais, mais e mais? Qual seria, a seu ver, o fato com o qual as pessoas não conseguiam conviver? Que os cristãos disseram que foi o pecado original. Mas o passado errado foi dado muito antes disso. Mas o passo errado foi dado muito antes disso. Sim, muito antes disso. Muito antes disso. Os hindus já tinham essa ideia do karma. Qual é a origem disso tudo? Dissemos que havia o fato com o qual as pessoas não conseguiam conviver. Seja lá o que for, elas queriam imaginar algo melhor. Sim, algo melhor, a transformação. Além disso, você diria que elas começaram a fazer coisas tecnologicamente melhores e que depois expandiram isso e disseram: eu também devo me aperfeiçoar. Sim, aperfeiçoar-se interiormente. Todos nós juntos devemos nos aperfeiçoar. Isso mesmo. Qual é a raiz disso tudo? Bem, creio que é natural ao pensamento projetar essa meta de aperfeiçoar, ou seja, isso é intrínseco à estrutura do pensamento. Será que o princípio de aperfeiçoamento exterior se deslocou para aperfeiçoamento interior? Se é bom se aperfeiçoar externamente, então por que não deveria me aperfeiçoar interiormente? É esta a causa do conflito? Está dirigindo-se a ela. Está chegando mais perto. Está chegando mais perto? O fator é o tempo. O tempo, como neste caso, precisa de conhecimento para poder fazer isso ou aquilo? O mesmo princípio aplicado internamente? O tempo é o fator? Não creio que o tempo em si mesmo seja o único fator. Não o tempo, a transformação, que subentende o tempo. Sim, mas não vemos como o tempo pode causar problemas. Temos de dizer que o tempo aplicado externamente não cria qualquer dificuldade. Ele cria um pouco, mas estamos examinando a ideia de tempo internamente. Então, temos de examinar porque o tempo é tão destrutivo internamente. Porque estou tentando me transformar em alguma coisa. Sim, mas a maioria das pessoas diria que isso é apenas natural. Você tem de explicar o que está errado no transformar-se. Evidentemente, existe conflito no sentido de que, quando estou tentando me transformar em alguma coisa, há uma batalha incessante. Sim, podemos ir mais além. Porque há uma batalha incessante. Não seria uma batalha se eu tentasse melhorar minha posição externamente? Externamente, não. Externamente, tudo continua mais ou menos em ordem. Mas quando o mesmo princípio é aplicado internamente, ele leva a uma contradição. E a contradição está entre o que é e o transformar-se no que deveria ser. A dificuldade está no seguinte: porque se trata de uma contradição internamente e não externamente. Internamente ela cria um centro egotista, não é? Sim, mas podemos encontrar alguma razão pela qual ela o faria? Será que ela cria um centro quando é realizada externamente? Parece que não necessariamente. Não necessariamente. Mas quando a estamos realizando interiormente, estamos tentando nos esforçar a ser algo que não somos. Sim, isso é o fato. Será que o cérebro das pessoas está tão acostumado ao conflito que elas rejeitam qualquer outra maneira de viver? Mas por que as pessoas chegaram à conclusão de que o conflito é inevitável e necessário? Qual é a origem do conflito? Creio que nos aproximamos disso quando dizemos que estamos tentando nos esforçar.
Quando somos alguma coisa que queremos ser, também queremos ser alguma coisa mais, que é diferente, em consequência, queremos duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Seria isso? E eu entendo que sim, porém estou tentando descobrir a origem de toda essa miséria, dessa confusão, desse conflito e dessa luta. Qual é o começo disso? É por isso que eu perguntei no início: será que o homem tomou uma direção errada? Será que a origem não está no eu não sou eu? Creio que estamos chegando perto. Sim, é isso, e o eu, porque a humanidade criou esse eu que deve, inevitavelmente, ser causa de conflito. Eu e você, e eu melhor que você, e assim por diante. Creio que foi um erro cometido há muito tempo, ou, como você diz, um passo na direção errada, que introduziu a separação entre várias coisas externamente e que continuamos a cometer, não devido à má vontade, mas simplesmente por nos faltar conhecimento. Exatamente, não percebíamos o que estávamos fazendo. É essa a origem de todo esse conflito? Não tenho certeza de que seja essa a origem. O que você acha? Sinto-me inclinado a considerar que a origem é o ego, o mim, o eu. Sim. Se não há um ego, não há problema, não há conflito, não existe o tempo. Tempo no sentido de vir a ser ou não vir a ser, de ser ou não ser. Pode ser, porém, que voltemos a escorregar naquilo que nos fez criar o ego em primeiro lugar. Espera um pouco. Será que essa energia, sendo tão vasta e ilimitada, foi condensada ou estreitada na mente e o próprio cérebro se contraiu porque não podia conter toda essa enorme energia? Você está acompanhando o que eu estou dizendo? Estou. Em consequência disso, o cérebro gradualmente contraiu-se até reduzir-se ao mim, ao eu. Não acompanhei isso muito bem. Eu entendo que foi isso o que aconteceu, mas não consigo perceber exatamente todos os passos. Você diz que a energia era enorme e que o cérebro não podia manipulá-la, ou decidiu que não podia manipulá-la? Ele não podia manipulá-la. Mas se ele não podia manipulá-la, parece que não há saída. Não, espera um minuto, vá devagar. Eu quero apenas indagar, pressionar um pouco, porque o cérebro, com todos os pensamentos, criou esse sentido de mim, do eu. Porquê? Precisamos de um certo sentido de identidade para poder funcionar? Sim, para poder funcionar. Para sabermos qual é o nosso lugar? Sim. E seria esse movimento que produziu o mim, o movimento do exterior? Eu tive de me identificar com a minha família, minha casa, meu negócio ou minha profissão. Tudo isso gradualmente transformou-se no mim. Penso que essa energia a que você se refere também participou disso. Sim, mas quero chegar a isso lentamente. Veja bem, o que você afirma está correto. De algum modo, esse sentido do mim gradualmente se fortaleceu, mas esse fato sozinho não poderia explicar a tremenda força que o ego possui. Seria, então, apenas um hábito? O ego, ao se tornar completamente dominante, exigiu que ele seria o foco da maior energia de toda a energia. É isso, então? Que o cérebro não pode conter essa vasta energia? Digamos que o cérebro está tentando controlá-la, ordenar essa energia. A energia não tem ordem. Mas se o cérebro sente que ele não pode controlar algo que está ocorrendo interiormente, ele tentará estabelecer a ordem. Poderíamos dizer que o cérebro, o seu cérebro, o cérebro dele, o cérebro dela, simplesmente não nasceram? Que ele é muito, muito antigo? Em que sentido? No sentido de que ele evoluiu. Evoluiu, sim, a partir do animal, e o animal evoluiu.
Digamos então que, num certo sentido, toda essa evolução está de algum modo contida no cérebro, que quer questionar a evolução. Eu compreendo, digamos, a evolução do carro de boi até o jato. Sim, mas antes de você questioná-la, temos de considerar a evidência de que o homem se desenvolveu através de uma série de etapas. Você não pode questionar isso. Pode? Que? Não, naturalmente que não. Quer dizer que, fisicamente, está claro que a evolução ocorreu de alguma maneira. Que, fisicamente, sim. Além disso, o cérebro ficou maior e mais complexo. Mas você pode questionar se, mentalmente, a evolução tem qualquer significado? Veja bem, eu quero abolir o tempo psicologicamente. Você compreende? Sim, compreendo. Para mim, é este o inimigo. Seria também esta a causa, a origem da miséria do homem? Esse uso do tempo, certamente, o homem teve de usar o tempo para determinada finalidade, mas ele o usou erradamente. Entendo. Se eu quiser aprender uma língua, preciso de tempo. Mas o mau emprego do tempo prolongou-o internamente. Internamente, é sobre isso que eu estou falando. Seria essa a causa da confusão do homem? Introduzir o tempo como um meio de transformação, um meio para nos tornarmos cada vez mais perfeitos, cada vez mais evoluídos, cada vez mais efetuosos? Você está acompanhando o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Se não fizéssemos isso, certamente toda a estrutura entraria em colapso. Exatamente. Mas eu não sei se existe alguma outra causa. Espera um minuto. Quero-me aprofundar um pouco nisso. Não estou falando num sentido teórico, pessoal. Para mim, a ideia de amanhã não existe psicologicamente. Isto é, o tempo como um movimento, seja interna ou externamente. Você se refere ao tempo psicológico? Sim, ao tempo psicológico e ao tempo exteriormente. Se o tempo psicológico não existe, então não há conflito. Não há mim, não há eu, que é a origem do conflito. Externamente, tecnologicamente, o homem avançou, evoluiu. Ele também evoluiu na estrutura física interna. Na estrutura, em tudo. Mas psicologicamente também avançamos para o exterior. Sim, nós concentramos nossa vida no exterior. É isso que você está dizendo? Sim, expandimos nossas capacidades para o exterior. E o movimento interno é o mesmo movimento externo. Ora, se não há nenhum movimento interior como o tempo, o avanço, a transformação cada vez maior, então o que ocorrerá? Você compreende o que eu estou tentando exprimir? O tempo acaba. Veja bem, o movimento exterior é o mesmo movimento interior. Sim, ele está dando voltas. Envolvendo o tempo, se o movimento cessa, então o que acontece? Será que estou transmitindo algo? Poderíamos colocar as coisas dessa maneira? Nunca tocámos em qualquer outro movimento que não fosse movimento exterior? De um modo geral, pelo menos, nós aplicamos a maior parte da nossa energia nos movimentos externos. E o movimento psicológico também é externo. Bem, é o reflexo desse movimento externo. Pensamos que ele é interno, mas na verdade ele é externo, certo? Sim. Ora, se esse movimento cessa, como deve ocorrer, existirá então realmente um movimento interior, um movimento que não se processa em função do tempo? Você está perguntando se existiria um outro tipo de movimento que ainda se processaria, mas não em função do tempo? Isso mesmo. Temos de aprofundar isso. Você poderia ir mais além? Veja bem, a palavra movimento significa tempo. Bem, na verdade, ela significa mudar de um lugar para o outro, mas, de qualquer modo, ainda existe a noção de alguma coisa que não é estática. Negando o tempo, você não deseja retornar a algo estático, que ainda é o tempo.
Digamos, por exemplo, que o cérebro de uma pessoa foi treinado, condicionado durante séculos a ir para o norte. Então, de repente, ela percebe que ir para o norte representa um conflito permanente. Quando ela percebe isso, o próprio cérebro se altera. A qualidade do cérebro muda. Certo, posso ver que, de algum modo, ele despertará para um movimento diferente. Sim, diferente. A palavra fluxo não seria melhor? Tenho ido para o norte durante toda a minha vida e de repente paro de fazer isso. Mas o cérebro também não está indo para leste, sul ou oeste. O conflito então cessa, não é mesmo? Porque ele não está avançando em nenhum sentido. Este é então o ponto-chave, o sentido do movimento. Quando o sentido do movimento é fixado internamente, ele irá levar a um conflito. Mas externamente precisamos de um sentido fixado. Naturalmente que sim, isso está entendido. Se dissemos que o cérebro não possui nenhum sentido fixado, então o que é que ele está fazendo? Está-se movendo em todos os sentidos? Fico um pouco hesitante em falar sobre isso. Alguém poderia dizer, quando realmente alcança esse estado, que ele é a fonte de toda a energia? Sim, à medida que penetra mais profundamente em seu interior. Esta é a verdadeira interiorização, não um movimento exterior que se transforma no movimento interior, mas a ausência de movimento externo ou interno. Sim, podemos negar tanto o externo como o interno, de modo que todo movimento pareça parar. Seria essa a fonte de toda a energia? Sim, talvez pudéssemos dizer isso. Posso falar um pouco sobre mim? Sim. Falarei primeiro sobre a meditação. Toda meditação consciente não é meditação, certo? O que você entende por meditação consciente? A meditação deliberada, praticada, que é, na verdade, meditação premeditada. Existiria alguma meditação que não fosse premeditada? Que não fosse uma atividade do ego que tenta se transformar em alguma coisa ou que não fosse capaz de negar? Antes de continuarmos, poderíamos opinar sobre o que deveria ser a meditação. Será ela uma observação da mente que a observa? Não. Ela foi além disso tudo. Estou usando a palavra meditação no sentido de que não há nela o menor resquício de qualquer tentativa consciente de se transformar, de alcançar algum nível. A mente está simplesmente consigo mesma, silenciosa. É aí que eu quero chegar. Sem procurar por nada. Veja bem, eu não medito no sentido comum da palavra. O que acontece é que eu acordo meditando. Naquele estado? Certa noite ainda eu acordei. Olhei o relógio e vi que era 00:15. Hesito em dizer isso porque soa como algo fantástico. A fonte de toda a energia havia sido alcançada. E isso teve um efeito extraordinário sobre o cérebro. E também sobre o físico. Sinto ter de falar sobre mim, mas, você compreende, não houve, literalmente em absoluto, qualquer separação, nenhum sentido de mundo de mim. Você percebe? Havia apenas o sentido de uma tremenda fonte de energia. Então o cérebro estava em contacto com essa fonte de energia? Sim. E como venho dizendo há 60 anos, eu gostaria que outras pessoas chegassem a isso. Não, chegar não. Você entende o que eu estou dizendo? Todos os nossos problemas estão resolvidos porque ela é a energia pura desde o início dos tempos. Agora, como eu poderei, não eu, você compreende? Como uma pessoa poderá não ensinar
não ajudar ou não pressionar. No entanto, como alguém pode dizer, este caminho leva a uma completa sensação de paz, de amor. Sinto muito ter de empregar todas essas palavras, mas suponha que você tenha chegado nesse ponto e o seu cérebro esteja latejando com essa energia. Como você ajudaria outra pessoa? Você está me entendendo? Refiro-me a uma ajuda efetiva, não a palavras. Como você ajudaria outra pessoa a chegar a isso? Compreendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Que meu cérebro, não o meu, mas o cérebro, evoluiu. Evolução subentende tempo. E o cérebro só pode pensar, viver no tempo. Agora, negar o tempo representa, para o cérebro, uma tremenda atividade, pois qualquer problema que surja, qualquer pergunta, será imediatamente resolvida. Essa situação é sustentável ou existe apenas por um período? É sustentável, obviamente, caso contrário não haveria nela nenhum propósito. Ela não é esporádica nem intermitente. Agora, como você pode abrir a porta? Como pode ajudar outra pessoa a dizer: olhe, temos caminhado na direção errada. Existe apenas um não movimento. E, se o movimento parar, tudo ficará correto? Bem, é difícil saber de antemão se tudo ficará correto. Voltemos ao ponto em que começamos. Isto é, terá a humanidade dado um passo na direção errada? Psicologicamente, não fisicamente. Poderá esse passo ser completamente revertido ou interrompido? Meu cérebro está tão acostumado com essa ideia evolucionária de que me transformei em alguma coisa, de que obterei alguma coisa, de que preciso ter mais conhecimento e assim por diante. Poderia esse cérebro perceber, de repente, que o tempo não existe? Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Eu estava assistindo, outro dia, na televisão, a um debate sobre Darwin, sobre o seu conhecimento e sobre o que ele realizou. Toda a sua teoria de evolução. Ela me parece totalmente falsa psicologicamente. Parece que ele forneceu evidências de que todas as espécies mudaram com o tempo, porque isso é falso. Naturalmente, é óbvio. Isso é verdadeiro num aspecto, embora eu pense que seria falso afirmar que a mente evoluiu com o tempo. Naturalmente. Mas fisicamente parece claro que houve um processo de evolução e que isso aumentou a capacidade do cérebro para fazer certas coisas. Por exemplo, não poderíamos estar discutindo esse problema se o cérebro não tivesse aumentado. Naturalmente. Mas, a meu ver, você está sugerindo que a mente não se origina do cérebro. Não é isso? O cérebro é, talvez, um instrumento da mente? E a mente não é o tempo. Veja bem o que isso significa. A mente não evolui com o cérebro. A mente não pertence ao tempo. E o cérebro pertence ao tempo. Não seria esta a origem do conflito? Bem, temos de verificar porque isso criou o conflito. Não fica claro dizer que o cérebro pertence ao tempo, mas sim que ele se desenvolveu de tal maneira que o tempo está inserido nele. Sim, é isso que eu quis dizer. Mas não é necessariamente isso. Ele evoluiu. Ele evoluiu e assim traz o tempo dentro de si. Sim, ele evoluiu. O tempo é parte dele. E ele se tornou parte da sua própria estrutura. Sim. Contudo, a mente opera sem o tempo, embora o cérebro não seja capaz de fazer isso. Isso significa que Deus está no homem e que Deus só pode operar se o cérebro estiver tranquilo, se o cérebro não estiver preso no tempo. Bem, eu não estava querendo dizer isso.
eu percebo que o cérebro, pelo fato de possuir uma estrutura temporal, não é capaz de responder à mente de maneira adequada. É isso que realmente parece estar implicado aqui. Que pode o próprio cérebro perceber que ele está preso no tempo e que, enquanto ele persistir seguindo essa direção, o conflito será eterno, interminável. Você está seguindo o que eu estou dizendo? Sim, será que o cérebro percebe isso? Que teria o cérebro a capacidade de perceber o que está fazendo agora, estando preso no tempo, de perceber que nesse processo não há um fim para o conflito? Isto quer dizer, haverá uma parte do cérebro que não pertence ao tempo? Que não esteja presa nem funcionando no tempo? Que pode alguém dizer isso? Não sei. Que isso significaria, voltamos à mesma coisa, usando palavras diferentes, que o cérebro não está sendo completamente condicionado pelo tempo, de modo que há uma parte do cérebro que se encontra livre do tempo. Não uma parte, mais propriamente. Isso significaria que o cérebro está, de uma forma majoritária, dominado pelo tempo, embora não signifique necessariamente que ele não possa mudar. Sim, isto é, pode o cérebro, dominado pelo tempo, não subordinar-se a ele? Exatamente. Nesse momento, ele escapa do tempo. Acho que posso perceber isso. Ele é dominado somente quando lhe proporcionarmos tempo. O pensamento que requer tempo é dominado, mas qualquer coisa que seja suficientemente rápida não é dominada. Sim, é isso mesmo. Poderia o cérebro, que está acostumado ao tempo, verificar que, nesse processo, não há um fim para o conflito? Percebe no sentido de compreender isso? E ele compreenderia isso sob pressão? Certamente que não. E ele o compreenderia sob coerção, recompensa ou punição? Ele não o faria. Ele resistiria ou escaparia. Então, qual é o fator que faria com que o cérebro percebesse que a maneira como vem funcionado não está correta? Vamos usar essa palavra por enquanto. E o que faria compreender repentinamente que esse modo é totalmente nocivo? O que faria? Certamente não seriam as drogas nem algum produto químico? Nenhuma dessas coisas externas. Então, o que faria com que o cérebro compreendesse isso? O que você entende por compreender? Compreender que o caminho ao longo do qual o cérebro tem se movimentado será sempre o caminho do conflito. Creio que isso levanta o problema de que o cérebro resiste a essa compreensão. Claro, porque ele está acostumado ao antigo caminho há séculos. Como você faria o cérebro compreender esse fato? Se você pudesse fazê-lo, compreender isso, o conflito estaria terminado. Veja, as pessoas tentaram o jejum, a austeridade, a pobreza, a castidade no seu verdadeiro sentido, a pureza, usando uma mente que era absolutamente correta. Elas tentaram partir sozinhas. Elas tentaram praticamente tudo o que o homem inventou, mas nenhuma dessas vias foi bem sucedida. Bem, e o que você tem a dizer? Está claro que as pessoas que perseguem esses objetivos exteriores ainda estão se transformando. Sim, mas elas não compreendem nunca que esses objetivos são externos. O que significa, na verdade, que elas estão negando completamente tudo isso. Veja, indo mais além, creio que temos de negar a própria noção do tempo, no sentido de ficarmos na expectativa do futuro e negar todo o passado. É exatamente isso. Ou seja, a totalidade do tempo. O tempo é o inimigo. Temos de encontrá-lo e transcendê-lo. Devemos negar que ele tem uma existência independente? Veja, penso que temos a impressão de que o tempo existe independentemente de nós.
Estamos no fluxo do tempo e, portanto, pareceria absurdo para nós negá-lo, pois é isso o que somos. Que, sim, certo, certo. Isso significa que temos realmente de nos afastar. Mais uma vez, são apenas palavras. De tudo o que o homem reuniu como meio para atingir a intemporalidade. Poderíamos dizer que nenhum dos métodos que o homem usa externamente pode libertar a mente do tempo? Que, definitivamente. Todos os métodos subentendem o tempo? Que, naturalmente, é tão simples. Sempre começamos estabelecendo imediatamente toda a estrutura do tempo. Pressupomos toda a noção de tempo antes de começarmos. Que, sim, isso mesmo. Mas como se pode transmitir isso para outra pessoa? Como você ou X transmitirá isso a um homem que está preso no tempo e que resistirá a isso? Lutará contra isso, porque diz que não há outra maneira. Como se pode transmitir isso a ele? Creio que só se pode transmitir isso a alguém que já esteja no processo. Provavelmente não se conseguirá de modo algum transmiti-lo a uma pessoa que escolhamos ao acaso na rua. Então, o que estamos fazendo? Como isso não pode ser transmitido através de palavras, o que pode o homem fazer? Você diria que para resolver um problema quando ele surge, terá de investigá-lo, pois de outra maneira poderá fazer o que há de mais tolo, iludindo-se na crença do que o resolveu. Suponha que eu tenha um problema, qualquer problema psicológico. Pode a mente percebê-lo, resolvê-lo imediatamente? Pode ela não se iludir, não resistir a ele? Você compreende? Pode, ao contrário, enfrentá-lo e eliminá-lo? Bem, com um problema psicológico, essa é a única maneira. De outro modo, seríamos apanhados na própria fonte do problema. Que, naturalmente, poderia essa atividade eliminar o tempo psicológico sobre o qual estamos falando? Sim, se pudéssemos fazer com que essa ação imediata se envolvesse com um problema que é o self. Que uma pessoa é gananciosa ou invejosa. Acabar imediatamente com a ganância, com o apego e assim por diante, não fornecerá uma pista para a eliminação do tempo? Sim, porque qualquer ação que não é imediata já terá introduzido o tempo. Que, sim, eu sei disso. A eliminação do tempo é imediata, certo? Que, imediata, naturalmente. Seria isso capaz de mostrar o passado errado que a humanidade deu? Sim. Se o homem sente que alguma coisa está psicologicamente fora de ordem, ele introduz então a noção de tempo e o pensamento da transformação, e isso cria problemas intermináveis. Que poderia ser isso o que abriria a porta a esse sentido de tempo que não tem lugar internamente? Isso significa que o pensamento não tem lugar a não ser externamente, não é? Você está afirmando que o pensamento é um processo que está envolvido no tempo? Que você diria que o pensamento é o processo do tempo? Isso porque o pensamento está baseado na experiência, no conhecimento, na memória e na resposta, que englobam a totalidade do tempo. Tentemos colocar assim um problema. O pensamento, como em geral o conhecemos, está no tempo. Que o pensamento, como o conhecemos agora, pertence ao tempo. Sim, eu concordaria falando de uma maneira geral. Falando de uma maneira geral, o pensamento é o tempo. Ele se baseia na noção do tempo. Sim, tudo bem, mas para mim, o próprio pensamento é o tempo. O próprio pensamento cria o tempo, correto? Isso quer dizer que quando não existe o tempo, não existe pensamento? Bem, nenhum pensamento desse tipo. Não há nenhum pensamento. Eu quero prosseguir devagar.
Poderíamos dizer que há um tipo de pensamento no qual temos vivido e que é dominado pelo tempo? Sim, mas isso chegou a um... mas isso chegou a um fim. Podemos... Mas pode haver outro tipo de pensamento que não é dominado pelo tempo. Quer dizer, como você afirmou antes, o pensamento poderia ainda ser usado para fazer algumas coisas? Claro, exteriormente sim. Temos de tomar cuidado para não dizermos que o pensamento é necessariamente dominado pelo tempo. Sim, eu tenho de ir daqui para lá, para a minha casa. Isso requer tempo, pensamento. Mas eu não me estou referindo a essa espécie de tempo. Vamos esclarecer então que você está falando a respeito do pensamento que está voltado para a mente, cujo conteúdo é a ordem da mente. Sim, você diria que o conhecimento é tempo? Bem, sim. Todo conhecimento é tempo. Sim, no sentido de que foi conhecido e pode-se projetar no futuro e assim por diante. Naturalmente, o futuro, o passado, conhecimento, ciência, matemática, seja lá o que for, adquire-se através do tempo. Eu leio filosofia, eu leio isto ou aquilo, e todo o movimento do conhecimento envolve tempo. Veja bem o que eu quero dizer. Penso que estamos dizendo que o homem deu um passo na direção errada e ficou preso nesse tipo de conhecimento, que é dominado pelo tempo, pois se transformou em conhecimento psicológico? Sim. Então, ele vive no tempo. Ele vive no tempo porque tenta produzir um conhecimento que tem a natureza da mente. Você está dizendo que não há um verdadeiro conhecimento da mente? Você colocaria assim a questão? No momento em que usamos a palavra conhecimento, o tempo está implícito. Quando acabamos com o tempo, no sentido a que estamos nos referindo, não há conhecimento enquanto experiência. Temos de examinar o que a palavra experiência significa. Experiência, memória. As pessoas dizem, aprendo através da experiência. Estou passando por alguma coisa. Significa transformar-se. Bem, vamos esclarecer isso. Você percebe que há um tipo de experiência, por exemplo, na profissão de uma pessoa, que se transforma em habilidade e percepção. Naturalmente, mas isso é bem diferente. Mas estamos dizendo que não se trata de uma experiência mental, de uma experiência psicológica? Sim, vamos colocar as coisas assim. A experiência psicológica está no tempo. Naturalmente. Penso que o que está dizendo é que a noção de nos controlarmos psicologicamente não tem significado? Portanto, o conhecimento do eu, o conhecimento psicológico, é o tempo. Sim, eu compreendo que a totalidade do conhecimento é o eu, é o tempo. Então, o que é a existência sem isso? Não existe o tempo? Não existe o conhecimento no sentido psicológico? Não há nenhum sentido do eu. Então, o que existe? Para chegar a esse ponto, a maioria das pessoas diria: isso é uma coisa horrível. Sim, porque parece que então não haveria nada. Nada. Mas se alguém chegou a esse ponto, o que existe ali? Você diria que, como não há nada, há tudo? Sim, eu aceitaria isso. Eu sei que é assim, isso é verdadeiro. Tudo está contido aí. Não há meditação, não há nada. 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 É isso. Uma coisa é limitada. E isso não é uma coisa porque não existem limites. Pelo menos, isso possui tudo potencialmente. Um momento. Se isso não é nada, e portanto tudo,
Então tudo é energia? D. Sim. E não se trata disso, porque não podemos dizer à medida que me torno habilidoso no meu trabalho, torno-me habilidoso em minha mente. Fundamentalmente habilidoso. Que, sim, para onde então isso nos está levando? Sei que o conhecimento é tempo, o cérebro percebe isso e vê a importância do tempo numa certa direção. E constata que o tempo não tem qualquer valor em outra direção. Isso não é uma contradição? Digo, eu diria que o valor do tempo está limitado a uma certa direção ou área e que, para além dela, ele não tem valor. Que, sim, então o que é a mente ou o cérebro sem o conhecimento? Você entende o que eu digo? D. Sem o conhecimento psicológico? Que, sim, estou falando psicologicamente. D. Não é tanto pelo fato de ele estar preso no tempo, mas por ele estar desprovido do conhecimento psicológico para se organizar. Que, sim. D. Estamos dizendo, então, que o campo cerebral deve se organizar conhecendo psicologicamente tudo sobre si mesmo? Que, então, a mente e o cérebro significam desordem? Certamente que não. D. Não. Mas eu penso que as pessoas que se defrontarem com isso poderão achar que se trata de desordem. D. Sim, a base de tudo é energia. Que, naturalmente, tudo é energia. E qual é a fonte dessa energia? Ou não há nenhuma fonte de energia? Existe apenas a energia. D. A energia apenas é. A energia é o que é. Não há necessidade de uma fonte. Seria isso, talvez, uma maneira de encarar a coisa? Que, não. Se não existe nada, e consequentemente tudo, e tudo é energia, temos de tomar bastante cuidado aqui. Os hindus também têm essa ideia, a de que Brahman é tudo. Você entende? Mas isso se torna uma ideia, um princípio, e então o funcionamento está, mais uma vez, no cérebro. O fato, porém, é que não há nada e, consequentemente, existe tudo, e tudo isso é energia cósmica. Mas o que originou essa energia? Não estamos falando do tempo. Que, eu sei que não estamos falando do tempo, mas, veja, os cristãos diriam Deus é energia e Ele é a fonte de toda a energia. Não é verdade? Mas os cristãos têm uma ideia do que eles chamam de ente supremo, que é também a própria fonte de Deus. E os mundos dos hindus, dos árabes, dos judeus também têm isso. Estamos indo contra isso tudo? Soa parecido de algumas maneiras. E, ao mesmo tempo, não parecido. Temos que ter cuidado. Muitas coisas como essa foram ditas através dos tempos. Estamos então apenas caminhando no vazio? Estamos vivendo no vazio? Bem, isso não está claro. Não existe nada e tudo é energia. O que é isso? Bem, existe alguma coisa dentro da energia? Isso não é diferente da energia. Isso. Mas a coisa que está dentro diz: sou totalmente diferente daquilo. O eu se fecha e diz: eu sou diferente e eu sou eterno. Porque ele fez isso? Porque surgiu a separação. Será porque, externamente, eu me identifico com uma casa e assim por diante, e essa identificação avançou interiormente? Sim. E o segundo ponto era que, uma vez que estabelecêssemos a noção de alguma coisa interna,
tornou-se necessário protegê-la e isso, portanto, criou a separação. Que, naturalmente, D. O interior era obviamente a coisa mais preciosa e teria que ser protegido com toda a nossa energia. Que, isso quer dizer então que existe apenas o organismo, que é parte da energia. Não há um absoluto, nenhum mim, a não ser o nome no passaporte e a forma. Além disso não há nada e consequentemente existe tudo e portanto tudo é energia. D. Sim, a forma não possui existência independente. Que não existe apenas a forma. Isso é tudo? D. Você diz que existe também a energia.